Glória a Deus. Gênesis 9:11 diz assim: sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, verso 16, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Vamos 17 também? Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Essa história é muito conhecida, mas ainda assim eu preciso da sua atenção, porque Deus não precisa de uma história nova para falar conosco. Na verdade, não só na Bíblia, mas também como na vida, às vezes nós precisamos passar pelo mesmo texto várias vezes, e pelas mesmas situações algumas vezes, para poder aprender o que Deus quer falar conosco. Você se identifica com isso? Para quem não está inteirado sobre o que nós lemos aqui, essa é a história pós-dilúvio. É o momento em que cessou o dilúvio, Noé sai da arca com os seus familiares, e ali vai haver um recomeço, um repovoamento da humanidade. A humanidade que foi praticamente toda dizimada através dessa história que está registrada na Bíblia, e não por coincidência está registrado também em outras mitologias, em outros credos de diversas civilizações. Alguém inclusive pode pegar isso e dizer assim: olha, essa é a prova de que o dilúvio bíblico é uma imitação de outras mitologias. Particularmente eu penso diferente. Não só eu, não é um pensamento que eu tive solto na minha casa, mas os principais teólogos vão inclusive dizer que o fato de outras mitologias contarem sobre um grande desastre através das águas que dizimou toda a população, mostra que o dilúvio, ele foi contado em diversas civilizações, ele foi visto e percebido em diversos lugares. Agora, é natural que cada civilização, cada grupo que acredita em determinados deuses, eles vão atribuir aquilo a determinados deuses que eles creem nas suas regiões. Nós cremos no Deus da Bíblia, e nós cremos que o Deus da Bíblia está por trás disso tudo. Então, depois que acontece o dilúvio, depois que Noé sai da arca, que sua família sai da arca, Deus vai aqui estabelecer uma aliança com Noé. E é interessante porque uma vez me fizeram uma pergunta, que eu quero fazer uma pergunta para vocês também. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Casado. Cadê aqui? Tá, tem aliança? Está com aliança aí? Por que a aliança é redonda? Pode chutar, não é pegadinha não? Porque o quê? Porque não tem início, meio e fim. Certo? A resposta de... Qual é o seu nome? A resposta é de Natália. Na verdade, a aliança é redonda porque o dedo é redondo. Brincadeiras. Mas a ideia da aliança é justamente essa. Algo que não tem início, meio e fim. Você não consegue enxergar o início, meio e fim do anel. Mas, quando eu perguntei assim, tem alguém casado aqui? Natália levantou a mão. Ela não me mostrou a aliança. Ela me mostrou o sinal da aliança. Ela pode tirar o dedo do anel e permanecer dentro de uma aliança. Ela poderia nem ter o anel e ainda assim ter uma aliança. Porque o anel não é a aliança. O anel é o sinal da aliança. Como Deus conhece os seres humanos, Ele sabe que muitas vezes nós precisamos de sinais visíveis. É por isso que nós gostamos muito de memoriais. Nós gostamos muito de ritualizar algumas coisas. Por exemplo, hoje já está um pouco menos, mas era muito mais comum até alguns poucos anos atrás, que quando a moça fizesse 15 anos, ela fizesse ali uma festa de aniversário diferente de todos. Do aniversário de 14, de 13, de 12, de 11, de 17, de 18. Porque aquele aniversário de 15 anos anunciava algo para ela em relação à sociedade. Anunciava algo para ela em relação a ela mesma.
anunciava um novo ciclo de responsabilidades, de transformação fisiológica, emocional e também espiritual. Isso é algo que acontece em muitas civilizações. Para os homens existem outros tipos de rituais, não só na nossa sociedade, mas em outras sociedades ao redor do mundo, que servem como memoriais, dizendo: olha, hoje um ciclo se encerra e um novo ciclo começa. Quando Deus tira Noé da arca, ele faz questão de dar um sinal visível para que Noé e para que toda a humanidade soubesse que existe uma aliança de Deus para com os homens. Mas o arco no céu, ele não é evidenciado por Deus por acaso. Deus não ficou olhando assim, deixa eu pegar uma coisa aleatória aqui, não. Havia um sentido para que Noé entendesse aquilo naquela época. Deus, ele fala contigo de uma forma que você entende, amém? Deus não vai falar com você em chinês, você não entende chinês, a não ser que ele dê interpretação para alguém. Deus não vai falar em você em inglês, a não ser que você saiba inglês. Deus quer que você entenda. Precisa é forte, Deus não precisa de nada, mas Deus quer que você entenda, Ele deseja isso. A pergunta é: por que Deus usa o arco-íris para poder sinalizar a aliança dele com Noé e com a humanidade? Porque naquela época, o arco era uma das principais ferramentas de guerra. Hoje quase ninguém vai usar arco e flecha para guerra. Embora, é claro, se alguém pegar uma flecha e lançar em você, vai te machucar, pode te matar. Mas hoje em dia as guerras são com armas de fogo, por assim dizer. E aí tem várias armas. A gente está vivendo um mundo que discute todos os dias sobre bombas nucleares. Mas naquela época, o arco e a flecha eram uma das principais ferramentas de guerra. E o arco no céu, se você perceber bem, ele está virado para Deus, certo? Por que isso aqui é um sinal de paz? Eu vou usar um exemplo atual para você entender o que aconteceu naquela época. Um exemplo de uma arma apontada no seu rosto aqui. Eu posso fazer assim, ó. Isso é um sinal de uma arma apontada. Isso é um sinal de uma ameaça, é um sinal de uma ofensa, certo? Mas se eu quiser fazer um acordo de paz com você, eu posso fazer o seguinte: recolhi a arma, coloquei no bolso. Tirei do bolso, apontei, ofensivo, guerra. Guardei no bolso, paz. Era muito comum que naquela época os reis, quando faziam acordos de paz, eles desenhavam no barro, na cerâmica, na pedra, em algum lugar, eles desenhavam um rei apontado para o outro, só que ao invés do arco estar virado em posição de ataque, o arco estava virado para si, em sinal de: eu não vou mais guerrear com você. Seria o equivalente hoje a você guardar a arma no bolso, a você recolher, a você levantar a bandeira branca, a bandeira de paz. Naquela época, o rei olhava para o outro, pegava o seu arco e virava para si mesmo. Eu vou usar até uma linguagem um pouco infantil aqui, mas você vai entender. A barriguinha do arco, sabe? A barriguinha do arco. Quando você vai atacar, fica virada para o seu inimigo. Quando você vai fazer um acordo de paz, fica virado para você. A barriguinha do arco-íris está virado para a terra ou para o céu? É Deus dizendo: a partir de agora, você está olhando um arco no céu, e esse arco está virado para mim, mostrando que eu não vou mais me voltar para destruir você. Eu tenho um acordo de paz com você. A partir de agora, não é mais a destruição que virá do céu, mas é uma paz e uma conexão que precisa ser lembrada em todos os momentos. E essa aliança de paz, ela não serve apenas para nos livrar do inferno, ela serve para todos os passos da nossa vida. Quando Noé terminou o dilúvio e saiu da terra e com sua família estava ali ouvindo Deus, e eu pergunto: por que Deus fez questão de ressaltar esse acordo de paz com Noé? E Deus me fez uma pergunta. Imagine Noé e os seus filhos vivendo a primeira chuva depois do dilúvio. Irmãos, há umas semanas atrás aqui teve uma chuva tão forte aqui na igreja que alagou tudo, a rua ficou, sabe, inacessível, negócio louco. No outro dia, na outra semana, estava um solzão de rachar, mas caiu um chuvisco rápido. O pessoal lá no WhatsApp ou no Instagram da igreja, ou manda foto daí da rua da igreja, porque eu não sei, não, meu irmão, tá um solzão aqui, não, mas porque deu uma chuvinha aqui, não sei o que, pode ser que alague novamente. Uma chuva que fechou uma rua. Você imagina passar por um dilúvio que matou a terra inteira. Aí agora você saiu da arca, você está vivendo sua vida, e de repente
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí talvez o filho de Noé, o neto de Noé, o bisneto de Noé, que talvez aquele que nem viveu o dilúvio, mas ouviu a história lá, falou assim: papai, olha, está chovendo de novo. E o dilúvio não era uma chuva que em um dia acabou com tudo. O dilúvio foi uma chuva que não passou. A gente viveu acho que foi ano passado, que teve lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi ano passado? Ou retrasado? Retrasado, né? Rapaz, eu tô velho, viu? Para mim era semana passada. E os nossos irmãos gaúchos, o Brasil inteiro se juntou, fez doações, nós também contribuímos para a glória de Deus. Mas o que aconteceu lá? Começou a chover, e continuou a chover, e continuou chovendo. E continuou chovendo, e continuou chovendo, e continuou chovendo, e continuou chovendo. E muitas pessoas perderam tudo, inclusive suas vidas. Então, se Deus não falasse isso com Noé, quando desse a primeira chuva depois do dilúvio, ele ia começar a se tremer de medo, porque na primeira chuva teve aviso de Deus e teve arca para proteger. Deus falou: Noé, prepara uma arca, coloca a sua família e eu vou guardar vocês, mas toda a terra será destruída. Se viesse a próxima chuva sem aviso, sem arca, Noé ia pensar: pronto, agora eu vou sobrar, eu não fui na primeira, eu vou na segunda. Mas Deus fala assim: olha, quando eu enviar as nuvens no céu, você verá o arco da nossa aliança, e você se lembrará que eu não mais te destruirei. Existe algo profundo aqui, porque Deus fala que Ele enviará, Ele colocará as nuvens no céu. O que são nuvens aqui? Nesse caso, nesse contexto, nuvem é uma situação ruim, não é algo bom. Chuva nesse contexto aqui não é provisão como no deserto. Chuva nesse contexto aqui é destruição. Você já reparou que o arco-íris, ele normalmente aparece quando chove? Vem as nuvens no céu e vem ali o arco-íris. A gente acha bonito. Eu mesmo apareceu um arco-íris hoje de tarde lá, eu tirei um fotão na janela, postei no story do Instagram, aí coloquei até esse texto aqui de Gênesis 9. A gente acha fofo, a gente quer tirar foto, mas quando Noé via uma nuvem, batia o desespero. Mas Deus fala assim, ó: quando eu enviar as nuvens, primeiro de tudo, isso nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, isso nos lembra que Deus permite que nuvens venham sobre as nossas vidas. Às vezes vem nuvem sobre o seu casamento, às vezes vem nuvem sobre sua vida financeira, às vezes vem nuvens sobre suas emoções, às vezes vem nuvens sobre diversas áreas e situações da sua vida. E humanamente falando, numa perspectiva carnal, nós enxergamos nuvens como algo que está fora do plano, algo que está errado, algo que está saindo do controle. Mas Deus está dizendo: eu envio as nuvens. O Senhor não nos isenta de provações, mas quando a nuvem chegar, você não vai focar na nuvem, você vai focar no arco. Você não vai focar nas provações, você vai focar na aliança. Você não enxerga o arco olhando para a terra, você só enxerga o arco olhando para o céu. Você só enxerga o arco olhando para as nuvens. Você só enxerga o arco olhando para as provações. Se você parar para observar e discernir pela perspectiva de Deus, as provações não são um cenário de tragédia na sua vida, pelo contrário, são um ambiente, o contexto de milagres que vão acontecer sobre sua vida. Para ter uma tempestade acalmada, teve que haver um mar revolto. Para haver uma ressurreição, teve que haver uma morte. Para haver uma cura, teve que acontecer uma doença. Portanto, se você crê em Deus, se você sabe que é filho de Deus, e se você sabe que está debaixo dessa aliança, olhe para as nuvens da sua vida e lembre-se que o poder de Deus está sobre as suas nuvens. O poder de Deus está sobre o céu da sua vida. E a aliança do Senhor, ela não deixa de valer se essas nuvens ficarem carregadas. Muitas vezes nós precisamos lembrar da aliança quando nos falta força. Quarta-feira agora aconteceu um grande milagre lá no Santuário do Barradão. Quinta, né? Foi com a quinta, né?
Aí eu lembro que quinta-feira de manhã, tiver alguém aqui do grupo assistindo, o pessoal vai lembrar. Um amigo meu tinha um grupo de torcedores do Vitória. E aí um amigo meu, ele mandou uma foto do elenco do Vitória na Série C. Aí mandou uma foto assim: bom dia, o elenco do Vitória na Série C. Jogadores com menos qualidade técnica, digamos assim, né? O time não era tão forte quanto hoje. Aí ele falou assim: bom dia, já tipo de meme, sabe? Olha o time que a gente tinha, horroroso. Olha os jogadores que eram... Aí eu, no grupo assim, cheio do Espírito Santo, eu falei assim: Deus nos sustentou na Série C e vai nos sustentar hoje. E o negócio eu comecei, na minha ideia era para falar de brincadeira, mas eu falei aquilo e Deus começou a falar comigo. Eu falei: rapaz, profundo isso aqui. Aí um lá que nem crê em Deus direito já falou assim: amém, pastor, glória a Deus. O pessoal já começou um avivamento. Aí eu já comecei, me empolguei, já peguei lá, falei assim: ó, Deus nos sustentou na Série C e Deus vai nos sustentar hoje. A nossa vitória não depende da nossa força, nem da força do nosso inimigo. O Senhor vai nos dar vitória hoje. Obviamente que, embora eu seja feliz como um torcedor, a fidelidade de Deus não depende do Vitória classificar ou ser eliminado, tá? É só um exemplo para você perceber. Mas é impressionante como a gente mede as nossas probabilidades de vitória ou de triunfo, como diz o torcedor do Bahia, pela nossa força ou pela força do inimigo. Não, isso aqui eu sou forte o suficiente. Aí você sai da dependência de Deus. Não, isso aqui eu sou fraco demais. Aí você não confia em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem te sustentou até aqui? Foram as suas habilidades? Ou foi o Senhor Deus Todo-Poderoso? Quem abriu portas para você até aqui? Foi a sua inteligência ou foi o Senhor Deus Todo-Poderoso? Quem te deu livramentos de morte até aqui? Foi coincidência? Foi universo, energias, boas vibrações? Ou foi o anjo que o Senhor enviou? Esse final de semana, um amigo nosso aqui, até da igreja, Lucas, ele passou por um sinistro no trânsito e aconteceu um pequeno acidente que ele não teve culpa nenhuma, na verdade. Ele contando a história lá, e eu pensei: rapaz, olha como a gente muitas vezes pode morrer dando certo. Você estava fazendo tudo certo, mas aconteceu uma coisa lá na outra mão, do outro lado, atravessou a pista, bateu no seu carro, poderia acontecer alguma coisa. Quem guarda a nossa vida é o Senhor, meu irmão. Você pode fazer a dieta certinho, você pode ir para a academia todos os dias da semana, postar hashtag tá pago, crescer, sabe? Você pode fechar um personal com seu senso, uma consultoria, meu irmão, você vai ficar big, gigante, daquele jeitão, vai enfrentar anjo. Sabe Jacó quando enfrentou o anjo? Ele fez o campo com salsinho. Se o Senhor não estiver contigo, esquece. Mas a boa notícia é: Deus está dizendo: eu estou com você. A boa notícia é Deus chegar para Noé e falar assim: Noé, quando você duvidar, quando você, tropeçar, quando as suas pernas não forem fortes o suficiente para ficarem de pé diante da batalha, olhe para o céu, você vai se lembrar do arco e você vai se lembrar que eu tenho uma aliança com você. Há um tempo atrás, na vida de Noé, céu era sinal de juízo. Agora céu é sinal de esperança. Isso me faz lembrar da cruz do Calvário. Mas antes de lembrar da cruz do Calvário, eu quero que você pegue o seu WhatsApp aí agora. Você é maduro o suficiente para não perder a atenção? Pega no WhatsApp. Amém? Você vai pegar o WhatsApp. Você vai escolher um contato aí que Deus vai colocar no seu coração agora. Sério? Pega o seu WhatsApp aí agora. Você escolhe um contato que Deus vai colocar no seu coração aí agora. E você vai dizer assim, ó: o Senhor tem aliança com você. Coloca isso na mensagem da pessoa. Depois bota em modo avião, porque você não vai entender nada. O Senhor tem aliança com você. Quem é a pessoa que você vai Deus colocar no seu coração aí? Se possível, até depois bloqueia o contato. Brincadeira. Mas assim, o Senhor tem aliança com você. Estou ouvindo a palavra aqui agora, eu lembrei de você. O Senhor tem aliança com você. Alguém estava aqui hoje de manhã? Algumas pessoas. Que pregação, né? Rapaz, terminou o culto meio-dia, eu tive que tomar 2 doses de ibuprofeno, anti-inflamatório, das pancadas do pastor Paulo. Impressionante. E o pastor Paulo, a gente até colocou um cortezinho no Instagram hoje, ele falando sobre a mulher samaritana, e falando sobre a água que saciou a sede dela, que não era só para ela, era para ela saciar também os outros. E para quem não sabe, a mulher samaritana se tornou uma grande missionária naquela época. Quando o arco-íris aponta no céu, isso não é só para afagar o nosso coração.
às vezes é também para nós sermos trombeta de Deus na vida de alguém. Lembrarmos para essa pessoa que Deus tem aliança com essa pessoa. É interessante que Deus ele faz essa aliança antes de qualquer performance de Noé, antes de qualquer bom comportamento de Noé. Não está baseado no que Noé fez. Algumas pessoas falam até assim, não, Tiago, mas você vê que a Bíblia fala lá que todo mundo era mau, mas Noé era diferente, por isso Deus escolheu Noé. A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. O que é graça? É um favor imerecido. Então Noé, ele achou um favor imerecido diante de Deus. É como se falasse assim, ó, havia um cara que era Noé, que ele, por alguma coisa que ele não merece, ele achou favor diante de Deus. E Deus fez a obra através da vida dele. Compreende? Então não é no nosso mérito. Por que o arco-íris me lembra a cruz? Porque da mesma forma que o céu era outrora um local de juízo, você olhava para o céu e percebia juízo, você tinha medo da punição e da morte que viria. Agora você olha para o céu e vê o arco-íris. A cruz é a mesma coisa. Porque há 2000 anos atrás, numa sexta-feira, os cristãos olharam para a cruz com tristeza. Olharam para a cruz com sangue inocente sendo derramado. Olharam para a cruz como um dia profundamente enlutado. Olharam para a cruz e perceberam que ali havia a justiça de Deus atingindo Jesus, o Filho. Quem lembra da oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível for, passa de mim esse. Aí tem gente que pensa assim, olha, Jesus pensou em desistir. Que desistir, meu irmão? Pelo amor de Deus. Quem pensa em desistir sou eu, é você. É o torcedor do Bahia. Jesus não pensou em desistir. Quando Cristo fala assim, ó, passa de mim esse cálice, a ideia é, olha, Pai, se possível for, me faz passar por tudo isso sem estar separado do Senhor. O cálice da amargura, o cálice ruim de Jesus ali, era a separação entre ele e o Pai. E por que, Tiago, essa separação? Porque naquele momento, na cruz, Jesus estaria levando os nossos pecados. Quem está entendendo? A Bíblia fala que o pecado causa separação entre Deus e os homens. Então não tem como ter pecado e ter junção. Como Jesus está levando o pecado de toda a humanidade, o meu, o seu e de todos os seres humanos que já existiram e virão a existir, naquele momento houve uma separação entre Deus Pai e Deus Filho. Tanto é que quando Jesus está na cruz, qual é a frase que Jesus fala? Deus meu, por que me desamparaste? O desespero de Jesus não era, o prego da mão direita está doendo muito, a coroa de espinhos está me dando dor de cabeça, as feridas, as chicotadas, olha, se puder ser sem chicotadas, Pai, se puder não ter uma coroa de espinhos, o prego na mão até aceito, mas a coroa de espinhos eu não suporto. Não era nada disso. O que importava, que mexia com Jesus, o que mexia com Jesus era, mesmo que por um instante, e Jesus nunca esteve, nem na eternidade, nem nunca antes da criação, nem durante a criação, nem antes dele nascer do ventre de Maria, nem durante a vida dele, nem durante o ministério dele, e nem depois da ressurreição. Jesus nunca esteve separado do Pai, a não ser naquele momento na cruz. Então o clamor dele é, olha, passa de mim esse cálice, todavia. O cálice passou ou ele teve que beber? Passou ou ele teve que beber? Se Jesus teve que beber, irmão, às vezes a gente tenta até negociar com Deus, né? Senhor, o que é que eu posso ofertar? Qual o valor do Pix que eu posso ofertar aqui para esse cálice passar? Querido, o que Deus colocar sobre sua vida, as nuvens que vierem, não foque nas nuvens não, foque na aliança, no arco-íris. Depois da sexta-feira, num símbolo de vitória, da mesma forma que na época de Noé, o céu se transformou de um ambiente de punição para um ambiente de salvação, onde Deus estava dizendo, por causa da minha aliança eu não voltarei a te destruir.
na cruz do Calvário, é Deus dizendo: por causa do sacrifício do meu filho, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, não haverá morte para você, não haverá punição para você. Por causa da aliança que foi feita na cruz do Calvário, eu estou te garantindo que eu não vou mais te destruir, na verdade eu vou te proteger. Precisamos lembrar que temos aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Muitas vezes, tal qual Noé, talvez, a gente precise de um sinal visível, como Tomé precisou. Todo mundo conhece a história de Tomé. E muitos julgam Tomé. Talvez a gente fosse até pior do que Tomé se a gente estivesse lá. Mas a Bíblia fala: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não precisa trazer um anjo e manifestá-lo sobrenaturalmente aqui para você saber que Ele te ama. Isso está revelado, não escondido, isso está revelado nas digitais da sua vida. Se você pegar a sua vida e escrevê-la num livro, você vai perceber que em várias frases, em várias palavras, em várias histórias, estão ali as digitais de Deus. Você vai perceber que em cada nuance está ali o cuidado do Senhor. E essa garantia de que Deus não vai nos destruir mais, é uma garantia de que, olha, eu posso confiar de que Ele quer o meu bem e que Ele está cuidando de mim. Alguém aqui consegue ter todas as informações do mundo? Ninguém consegue. Mas a gente consegue descansar no fato de que Deus cuida de nós. Muitas vezes nós pensamos que a paz, ela virá através de uma informação. Olha, Tiago, se eu souber o que está escrito no WhatsApp dele, no WhatsApp dela, então terei paz. Se eu souber o que fulano pensa sobre mim, então terei paz. Se eu souber se eu vou passar naquele concurso ou não, então terei paz. Você quer informações, 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 informações. Deus não vai ficar te dando informações. Deus vai te apresentar uma pessoa. Se Jesus encarnar carne e osso no seu quarto, amanhã de manhã, segunda-feira, e falar assim: ó, essa semana vai dar tudo certo para você, que eu estou contigo. Você está informado do que vai acontecer na semana? Mas você vai confiar que vai dar tudo certo? Por quê? A paz não é uma informação. A paz é uma pessoa. A paz que excede todo entendimento. E ela guarda os nossos corações. Mas, Tiago, eu não consigo ver Jesus em carne e osso. Mas eu tirei uma foto do arco-íris hoje de tarde. Quando alguém vir o arco-íris novamente, você não vai ver da mesma forma. Você vai se lembrar que existe um Deus que cuida de você em todo o tempo. Você vai se lembrar de um Deus que até envia nuvens. E glória a Deus pelas nuvens da vida. Você vai se lembrar que talvez o céu da sua vida comece a ficar escuro, no sentido de nuvens carregadas, no sentido de que, olha, vem uma grande tempestade aí. Mas está escrito e consagrado na palavra de Deus: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos nos lembrar do que está escrito em Romanos 5, que diz que por meio de Jesus Cristo, e aqui eu termino, o Ministério de Louvor, se quiser pode já chegar, que por meio de Jesus Cristo nós agora temos paz com Deus. A paz com Deus é diferente da paz de Deus. O que é a paz de Deus? É uma convicção que se traduz em sentimento. Você sente a paz de Deus. Tiago, estou aflito. Por quê? Porque eu estou passando por tal situação. Receba a paz em nome de Jesus. Você recebeu algo que vai se traduzir em sentimento. Essa é a paz de Deus. Amém? Quando um crente vê o outro, paz do Senhor Jesus, não. É a paz de Deus. Receba a paz, receba shalom. As igrejas mais moderninhas hoje, tudo é shalom, né? Graças a Deus que aqui é diferente, né? Shalom no seu coração, meu irmão. Esqueça qualquer coisa. Mas a paz com Deus é justamente
o arco virado para Deus. O que é a paz com Deus? Por meio de Jesus Cristo e graças ao sacrifício de Cristo, agora existe um acordo de paz. Deus, o Pai, Ele não está mais furioso, Ele não está mais chateado, Ele não está mais com o arco apontado para te destruir. Ele está satisfeito porque Cristo pagou a dívida e agora você tem uma aliança de paz com Deus. Não é mais destruição que tem sobre a sua vida, não é mais maldição que tem sobre a sua vida, não é mais dívida que existe sobre a sua vida. O máximo de dívida que você poderia acumular através do pecado, e sim, o pecado é uma grande dívida, ela foi pago por algo que é maior do que qualquer pix que alguém possa fazer. É o sangue do Cordeiro, no qual está escrito, inclusive lá em Colossenses, que quando Jesus ele é pregado na cruz, não só as mãos dele são pregadas, não só o pé dele é pregado, mas a cédula de morte que havia contra nós, um documento, um atestado, uma certidão de óbito espiritual, ela foi rasgada na cruz do Calvário, e através daquilo, Jesus o Cristo, Ele expôs principados, potestades, todo o inferno, toda a maldição, todo o mal, e graças a isso nós somos livres. Se coloca de pé nesse lugar. Oh Jesus, doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, és minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. feche os seus olhos por 2 minutos e eu quero te dar um tempo de oração ao Senhor. O instrumental pode continuar baixinho. Eu quero te dar um tempo de oração sua com Deus. Não vou dar comandos nesse momento, não. É você e Deus. Você já foi lembrado nessa noite que você tem uma aliança com Deus.
Eu sei que o Espírito Santo já falou contigo. Só 2 minutinhos, feche seus olhos. Converse com o Senhor sobre coisas acerca dessa aliança. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Talvez alguém aqui diga: Tiago, minha vida parece que passou por um dilúvio. Mas no dilúvio, aqueles que estavam na arca foram protegidos, assim como aqueles que estão em Cristo são salvos. Mas Tiago, eu não estava em Cristo, eu não estava bem com Deus, eu não estava na igreja, eu não estava em santidade. Meu irmão, Deus tem uma aliança com você. Ele te ama, Ele te resgata. Ele estava cuidando de você lá quando você nem imaginava. Quando você nem imaginava. O Senhor Jesus que te fez, o Senhor Jesus que te formou, o Senhor Jesus que não te colocou nesse mundo de uma forma solta, mas que escreveu uma história para você, que tem propósitos e promessas na sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você tem aliança, e você tem um Deus de aliança. A Bíblia diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Essa aliança te livra do inferno, essa aliança te protege do mal, essa aliança te dá livramentos de morte, essa aliança te dá direção, essa aliança coloca pessoas abençoadas na sua vida, essa aliança te afasta de algumas amizades que você nem queria afastar, mas essa aliança te afasta, essa aliança cuida de você, essa aliança faz com que você tenha sonhos onde Deus fala contigo, mesmo você distante do Senhor. Essa aliança é um símbolo de um amor muito maior. Interessante que quando nós vemos o arco-íris, existe até um mito na nossa sociedade, porque ninguém consegue ver o final do arco-íris. Você só vê uma parte dele, não dá para ver o final dele. Eu não sei se Deus fez por causa disso, mas isso me lembra que não dá para conhecer o amor completo de Deus. Tiago, eu tenho um filho e não tem amor maior do que o que eu tenho pelo meu filho no mundo. Não existe. O de Deus é maior. É como o arco-íris, você só vê uma parte, um pedaço. É maior do que aquilo que você pode ver. O amor de Deus é maior do que o que você pode ver. O amor de Deus é maior do que o que você pode sentir. O amor de Deus é maior do que o que você pode perceber. Mas a parte que você vê, assim como o arco-íris te encanta, é uma parte evidenciada para te conquistar, para fazer você provar um pouco do sabor desse amor. Antes de nós orarmos para terminar esse culto, deixa eu fazer uma pergunta especial. Tem alguém aqui que quer hoje fazer uma aliança com Jesus? Faça um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Se tiver alguém aqui, uma pessoa ali, glórias a Deus. Tem mais alguém? Aqui também, glórias a Deus. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Jesus aqui também? Glórias a Deus. Tem alguém que quer refazer a aliança? Já que eu preciso refazer, levante sua mão nesse lugar, nós vamos orar por você. Glória a Jesus. Você que levantou sua mão, vem aqui rapidamente. Vem aqui à frente rapidamente. Você que levantou sua mão, vem cá, a gente vai orar por vocês. Pedir para a Mai, para a irmã, vem aqui orar por você. Pode vir. Vem chegando um pouquinho para cá, Tem mais pessoas aqui, glória a Deus. Você que está aqui à frente, feche seus olhos. Você que está aqui à frente, feche seus olhos.
Se puder, coloque a mão no seu coração. As irmãs da intercessão vão orar por vocês. E nós, como igreja, vamos estender as mãos para eles, em sinal de abençoar. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Levante suas mãos para cá. Vocês que estão aqui à frente, feche seus olhos. Quem está aqui à frente, põe a mão no coração. Põe a mão no coração, põe a mão no coração. O restante da igreja, levanta as suas mãos. Pai, nós abençoamos a vida deles nessa noite em nome de Jesus. A sua bênção é suficiente, mas nós fazemos questão de declarar também o seu amor e o seu livramento. Declarar no mundo espiritual uma verdade eterna, de que quando existe uma aliança, as maldições são quebradas. De que quando existe uma jurisdição maior, a jurisdição menor, ela é invalidada. E não existe jurisdição maior do que aquela que o Criador dos céus e da terra fez e faz. Mesmo que haja um nome consagrado, mesmo que haja um feitiço feito, mesmo que haja uma maldição lançada por pessoas que têm voz no seu coração, pelo sangue, pelo nome de Cristo, isso é quebrado agora. E o Senhor reescreve histórias, o Senhor apaga decretos, o Senhor quebra maldições, o Senhor tira agora a cegueira do olho espiritual, o Senhor remove surdez espiritual, e o Senhor agora dá identidade e destino. Nós oramos por identidade e destino. Você que está na igreja também, levantando suas mãos, declare isso sobre eles. Declare identidade e destino do Pai sobre eles. Declaramos identidade e destino. Senhor Deus, que seus filhos, a partir de hoje, recebam revelação de quem eles são no Senhor, de quem eles são através do Senhor. Que toda ferida de identidade seja curada em nome de Jesus. Que toda insegurança de personalidade que foi gerada por alguma ferida comece a ser tratada agora em nome de Jesus. Que toda aflição agora seja acalmada pela mesma voz que há 2000 anos atrás acalmou vento, acalmou tempestade. Que seja soprado sobre os corações nessa noite em nome de Jesus. E que a vida deles seja uma bênção para o Senhor. Que assim como Noé poderia olhar para o arco e lembrar-se de Deus, que vocês sejam como arco-íris também, e que através das suas vidas as pessoas possam ver o amor de Deus sobre essa terra. É isso que nós cremos, declaramos e acreditamos em nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda o nome do Senhor Jesus, queridos. Podem voltar aos seus lugares, podem voltar aos seus lugares.